de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel. Ao vivo de Nova York, Felipe Santana tem mais informações. Felipe. Oi, Poliana, boa noite para você e a todos. Em Beirute, capital do Líbano, manifestantes e polícia entraram em confronto perto da embaixada americana. Os manifestantes levantaram bandeiras palestinas e colocaram fogo em bandeiras de Israel e dos Estados Unidos. Em Rabat, no Marrocos, dezenas de milhares de manifestantes marcharam entoando gritos contra Israel. Na Turquia também houve manifestações contra a decisão americana. O presidente Recep Erdogan voltou a criticar Israel hoje e chamou o país de um estado invasor e de terror. Na Cisjordânia e em Gaza, territórios palestinos, os protestos continuam. E em Jerusalém, um palestino atacou um segurança israelense com uma faca. Aqui nos Estados Unidos, a embaixadora nas Nações Unidas, Nikki Haley, disse que os Estados Unidos estão tão comprometidos com a paz como sempre estiveram e que a decisão de mudar a embaixada para Jerusalém respeitou o desejo do povo americano. Poliana, Tadeu. Os protestos contra a decisão do governo Trump ficaram mais fortes desde a sexta-feira. Em Jerusalém, nossos repórteres explicam por que a cidade é tão importante para israelenses e para palestinos. No dia a dia de Jerusalém, os dois lados de uma disputa histórica estão sempre a poucos metros ali um do outro. O muro que restou do templo destruído, onde os judeus sentiam a presença de Deus. A mesquita construída sobre a pedra da ascensão do profeta Maomé aos céus. E a Basílica do Santo Sepulcro, no local da crucificação de Jesus Cristo. É um lugar muito sagrado, as pessoas se ajoelham, tocam, como se ao tocar essa pedra estivessem tocando também o corpo de Jesus Cristo. São três lugares profundamente sagrados para três religiões, um do lado do outro. E há inúmeras outras sinagogas, igrejas e mesquitas sagradas na parte antiga de Jerusalém. Por isso, para caminhar por essas ruas apertadas, onde quase sempre só se anda a pé, é preciso entender o sentido da palavra coexistência. Os visitantes cristãos, os judeus e os muçulmanos se esbarram o tempo todo. E a convivência, ao contrário do que se imagina, também tem seus momentos de ternura. I love him and he loves me. You understand? A família de Abir Nassi vive aqui há mais de 100 anos. Ele fala hebraico e árabe. Aliás, precisa atravessar o bairro árabe quase inteiro para chegar à galeria de arte dele no comecinho do bairro judeu. É preciso reconhecer que essa terra pertence ao povo judeu. Mas todas as pessoas que vivem aqui, de acordo com a lei judaica, devem ser respeitadas. Temos que respeitá-las, fazê-las cidadãs e viver em paz. O comerciante lembra o passado para defender seu ponto de vista. O único país onde Deus fez um contrato com o povo é Israel, a terra prometida. No que a tradição judaica afirma ser a terra prometida por Deus a Abraão, 3.000 anos atrás o rei Salomão construiu um templo e ali foi guardada a Arca da Aliança, onde os judeus acreditavam que a presença de Deus era maior. Não havia cristianismo nem islamismo e Jerusalém era a capital do reino de Judá. O templo foi destruído, reconstruído e destruído outra vez, e o povo judeu se espalhou pelo mundo. Muitos séculos depois, eles conseguiram voltar, mas a cidade já tinha sido ocupada por outros povos, entre eles os árabes, que continuavam vivendo aqui. O problema é que as tradições religiosas acabaram entrando em confronto geograficamente aqui em Jerusalém. No século VII d.C., quando conquistaram Jerusalém, os árabes construíram a mesquita Qubat Ash-Shakra, o Domo da Rocha. Pelo que conta a tradição islâmica, numa certa noite, o profeta Maomé saiu para uma viagem incomum. Ele subiu aos céus em corpo e espírito e, pelo que nos conta o texto sagrado do Islã, se encontrou com Deus. O Alcorão conta que Maomé saiu da mesquita sagrada de Meca e foi até a mesquita distante. Não existe nenhuma referência a Jerusalém no Alcorão, mas estudiosos, inclusive o primeiro biógrafo do profeta, identificaram o lugar como sendo a esplanada das mesquitas aqui em Jerusalém.
Jerusalém é tão importante para os muçulmanos porque nós acreditamos em todos os profetas enviados por Deus, como Abraão, Davi, Moisés, Jesus e Maomé. Quando os alto-falantes dos minaretes chamam, os muçulmanos de Jerusalém se dirigem à porta de Damasco, uma das entradas da cidade histórica. Agora são 11h30 da manhã de sexta-feira. Essa aqui é a entrada de um dos 3 lugares mais sagrados do mundo para o Islã. A esplanada das mesquitas, onde ficam a mesquita Al-Aqsa e o Domo da Rocha. Mas o acesso aqui é sempre vigiado, muitas vezes controlado, ou em dias mais tensos, bloqueado pelos policiais israelenses. Chegar até a mesquita pode ser uma missão árdua para um palestino. O senhor é muçulmano? Sim, senhor. O senhor reza toda sexta-feira aqui? Todo, veio com meu irmão, esse é meu irmão. Normalmente sempre revistado na saída do onde o local de moradia, né? Então a gente apresenta o passaporte para sair. Na própria cidade, na própria terra, entendeu? É revistado. Na última sexta-feira, depois da reza, os palestinos foram protestar contra Donald Trump. Irritados porque o presidente americano reconheceu Jerusalém como capital de Israel, sem mencionar que ela pode ser um dia também a capital da Palestina. Os policiais rasgaram cartaz e usaram a cavalaria para acabar com a manifestação pacífica. De acordo com a ONU, os palestinos deveriam controlar a parte oriental da cidade, mas há 50 anos, desde a Guerra dos 6 Dias, os israelenses tomam conta da cidade inteira. Como tanto a nação israelense quanto a nação palestina tem uma constituição em que a religião tem um papel importante, Jerusalém passa a ter esse papel tão importante. E é, de fato, uma cidade dividida. E além de tudo isso, não dá para esquecer da importância de Jerusalém para o cristianismo. Aqui, Jesus Cristo viveu os últimos momentos de sua vida. E cristãos do mundo inteiro vêm fazer procissões, carregando cruzes e revivendo os passos de Jesus até o Monte Calvário, onde ele foi crucificado. É tudo tão perto que, de repente, os caminhos se cruzam. Essa esquina aqui é parte da Via Crucis. E essa aqui é a pequena rua que leva os muçulmanos hoje em direção à esplanada das mesquitas. A distância entre as mesquitas sagradas do Islã, o lugar mais sagrado para o judaísmo, e o lugar mais sagrado para o cristianismo é só de 700 metros. Vocês estão vendo essa multidão aqui, essa fila, gente passando o tempo todo? É porque aqui dentro da Basílica do Santo Sepulcro fica o que a tradição afirma ser o túmulo onde o corpo de Jesus Cristo foi colocado depois de ser retirado da cruz. A prova da ressurreição, o túmulo vazio, é o que traz cristãos do mundo inteiro a Jerusalém todos os dias. A 20 metros do sepulcro de Jesus, os muçulmanos construíram a mesquita que leva o nome do califa Omar, conquistador árabe que tomou Jerusalém. A rua do cristão São Marcos faz esquina com a rua de Davi, o grande rei judeu. São só mais algumas lembranças de quantos povos diferentes já mandaram nessa cidade, até chegar o nosso tempo com novos muros, novas grades e essa nova interrogação. Esta semana, a FIFA suspendeu por 1 ano o atacante Guerreiro, do Flamengo. Ele foi flagrado no exame antidoping por uso de uma substância proibida. O Guerreiro nega ter usado qualquer tipo de droga. Hoje ele falou com o repórter Eric Faria numa entrevista exclusiva para o Fantástico. O silêncio durou apenas 2 dias. Na sexta-feira, Guerreiro foi suspenso pela FIFA por 1 ano. Punição que o impede de jogar pelo Flamengo e principalmente a Copa do Mundo, que a seleção peruana não disputa desde 1982. Hoje, no início da tarde, o atacante abriu o jogo com exclusividade para o Fantástico. É um momento bem crítico, bem difícil, bem complicado. No dia 5 de outubro, depois do empate com a Argentina em Buenos Aires, pelas eliminatórias, Guerreiro foi sorteado para o exame antidoping. E o resultado acusou a presença de um metabólito da cocaína, a benzoilecgonina. Essa substância só pode ser produzida pelo organismo a partir do consumo da droga ou do chá da folha de coca.
Você nunca usou droga na sua vida? Nunca na minha vida. Tenho 17 anos de carreira profissional. Sou inocente, não consumi nenhum tipo de cocaína. Eu não vou ser um louco de tomar um mate de coca porque sei que pode me prejudicar. A defesa de Guerreiro se baseia numa possível contaminação de outros tipos de chás que o jogador admite que tomou antes do jogo. E na Argentina tomei um chá negro, um chá preto com limão e mel porque eu estava com gripe. Mas no Peru tomei uma aparelho de digestão, que me recomendaram um chá de anis. Além do depoimento do jogador, os advogados contrataram o bioquímico Luiz Carlos Cameron para tentar provar que a quantidade da benzoilecgonina seria insuficiente para caracterizar um doping. Nós analisamos diversas peças de cabelo do Paulo Guerreiro e essas peças nos permitiram mostrar que em 120 dias, ou seja, numa janela entre a coleta até 120 dias antes, não houve uso de cocaína pelo jogador. Em um hotel, a Yarra já teve um chá de mate de coca, que no Peru é muito comum tomar, você já deve saber isso, né?